Silenciosa para os uma leitura bíblica. Glorificar a Deus. O tema que eu queria trazer aqui, uma breve palavra de reflexão, é generosidade. A pergunta inicial para você é se você é generoso. Você é generoso? Se você responder para mim, eu queria só que você pensasse aí. Você mesmo. Você se considera alguém generoso? E a generosidade faz parte da sua vida. Semana foi a semana da generosidade. Falei até para a Cris que junho, na nossa igreja, a partir do ano que vem, vai ser o mês da generosidade. Instituir na cidade, Estante Desperta Brasil, com o Dr. Marcos, o mês da generosidade. Nós vamos pregar sobre generosidade e vamos encerrar junho no nosso culto de dar, falando sobre generosidade. E essa semana a Cris falou bastante sobre generosidade. Eu creio que se você acompanhou, você foi tocado pelo Espírito Santo. E a minha leitura inicial é Atos 20, 35. Não tem a ver com generosidade, mas tem a ver com a palavra, mas tem a ver com tudo que nós temos pregado, falado, insistido nesse tempo. Que Jesus disse acerca de Lucas. Lucas falando sobre Jesus. Atos 20, 35. Tendo vós mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Fala para o seu irmão. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Fala assim, prefira dar do que receber. Qual é a melhor posição? Qual é a melhor posição de estar, se não de ser aquele que abençoa? E não de ser abençoado. E não tem nada de errado ser abençoado, irmãos. Mas melhor, como disse o próprio Jesus, é dar do que receber. Amém? Então eu vou fazer uma leitura aqui. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção na leitura que irei fazer. Serei breve, irmãos, serei breve. Crianças, me ajudem a pregar. Senão eu vou chamar vocês aqui para orar. Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Acompanhe comigo essa leitura, irmãos. Vou ler alguns versículos da palavra do Senhor. E eu queria que você acompanhasse a leitura, por favor. O título diz assim: a oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Paulo dizendo: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, preste atenção, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós.
pela vontade de Deus. Versículo 6. E os que nos levou a recordar a Tito, que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo o cuidado, em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nesta graça. Olha quantas vezes ele diz graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, irmãos, que lindo. Pois conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, e preste atenção na riqueza de Jesus, se fez pobre por amor de vós, para que a sua pobreza vos tornasse rico. Uau! E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principastes não só na prática, mas também o querer, convém nisto completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim levais o termo segundo a vossa posse. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venham a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colhe não deve demais, e o que pouco não teve falta. Vamos correr para o capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios 9, 6, vou ler até o 15. Isto, chegou comigo? Está comigo? E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus pode fazer-vos superabundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuir deu aos pobres, a justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da sua justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, o que faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Versículo 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muita graça a Deus. 13. Visto que, como na prova desta ministração, glorificaram a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Versículo 14. Enquanto orava eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Aleluia. Prestar atenção na leitura.
O contexto dessa leitura aqui que Paulo trouxe, só um segundo. Feche seus olhos. Senhor, esta é a tua palavra. A tua palavra é suficiente para nós. Ela vem como uma faca sobre o nosso entendimento, sobre o nosso coração. Ela sempre nos confronta, ela sempre nos direciona, porque ela não volta vazia. Que ela possa estar de encontro aos corações necessitados nessa hora, e que ela possa ser rema, que ela possa ser decisiva, que ela possa ser transformadora. Nós contamos com ela todos os dias em nossas vidas. Amém? Amém. A palavra que Paulo proferiu aqui aos irmãos de Corinto, uma igreja gentílica, ele pediu uma oferta, mas o contexto aqui da palavra foi uma profecia que Ágapo prediz, que está em Atos. Eu não vou ler, só vou citar Atos 27, 11 e 27, que ele profetizou que ia ter uma grande fome sobre o mundo, e a fome tinha alcançado, e os judeus da Judéia ali estavam necessitados, e Paulo pediu uma oferta a eles, e eles foram muito generosos em sua oferta, e a palavra do Senhor diz ali que eles deram muito mais do que eles podiam, superabundou a pobreza deles, na pobreza, porque eles também estavam passando por necessidades, mas eles foram generosos. A minha pergunta é: você é generoso? A palavra do Senhor diz aqui em 2 Coríntios 8, que eu li, que generosidade é graça. Paulo falou várias vezes que generosidade, crianças, jovens, me ajudem a pregar. Não conversem agora, nem os adultos. Serei breve, irmãos. Serei breve. Eu queria que você ficasse claro para você hoje que generosidade é graça. Fala para o seu irmão para ficar bem registrado. Fala, generosidade é graça, viu? E por que eu estou dizendo isso, Ale? Por que eu estou confirmando isso, Edilene? Mano Hernandes, dizendo para você que generosidade é uma graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque você não tem condição de ser generoso se não for através de Cristo. Porque você pode até parecer generoso, e você pode até ajudar as pessoas, mas a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 13 que por mais que você dê e até queime o seu corpo e fizer todas as coisas, se não tiver graça, que é o amor de Deus, que é o amor ágape, irmãos, é como um sino que tinha, é só conversa fiada, é só para os outros verem. A minha pergunta é, e eu quero frisar ela bastante no seu coração hoje, meu irmão Dinei: você é generoso? Você pratica generosidade? Irmão, generosidade só é possível pelo Espírito Santo de Deus. A pessoa só pode ser generosa se ela um dia recebeu Jesus. E se ela deixar Jesus transformar, se ela deixar Jesus tocar, porque senão nós vamos ser sepulcro caiado, Edilene, é verdade. Nós vamos parecer crente, nós vamos parecer generosos deles, mas nós não vamos ser. Então, a palavra generosidade fala de gentileza, singeleza, simplicidade, sinceridade, honestidade.
honestidade fala de generosidade. Virtude e pretensões à pessoa que não é hipócrita. Ser generoso é ser autêntico, não egoísta. Irmãos, por que nós somos tão egoístas? Nós pregamos e insistimos em dizer que é melhor dar, para a gente ver se o egoísmo sai. Porque nós estamos cansados de ver pessoas ficando tristes porque não ganham, ou porque ganhou um pouco, ou porque ganhou um só. E se você, por acaso, Gleicinho, hoje não ganhar nada, mas 10.000 presentes, qual vai ser sua alegria? De ter dado 10? De ter dado 5? De ter dado 30? Ou de não ter recebido nenhum? Melhor é dar. Melhor é vir, irmão, sem expectativa. Melhor é vir para cá dizendo assim: eu vou me superar do ano passado, eu vou dar muito mais do que dei no ano passado. Do que falar, será que eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar? O egoísmo faz isso. Mas se você vir sem expectativa, o nosso Deus, Ele sempre superabunda. Eu ganhei isso, esse me presenteou, eu não esperava. Quer dizer, eu não esperava ganhar nada, mas Deus fez isso na sua misericórdia e graça. Generosidade é sinceridade de coração. A sinceridade é tanta e deixa fluir no Espírito que isso passa em atitudes e manifestação de generosidade. Sabe o que verdadeiramente é generosidade, Miriam? É quando você não tem ninguém ali, ó, que está só você e Deus, que você passa por alguém e o Senhor toca no seu coração e você faz e não tira foto e não fala nem para a esposa. Isso é generosidade, porque você está preocupado só em obedecer, em fazer aquilo. Quem é generoso não faz propaganda, porque a propaganda é do cara egoísta, que fala: olha o que eu fiz, olha como eu sou bom. Você viu, pô? Eu dei. Seja generoso, porque só a graça de Deus pode te fazer isso. Irmãos, está tudo bem aí? A minha oração é que você alcance ser tocado pelo Espírito em dar. A palavra do Senhor diz aqui no versículo 2 de 2 Coríntios 8 que você não precisa ter muito para dar. Você não precisa ser rico, cheio de posses para dar. Você precisa só ter um coração e ter alguma coisa, porque ninguém não tem nada que não possa dar. Você sempre pode dar alguma coisa. Acompanhe comigo a leitura de 2 Coríntios 8, versículo 2. Porque no meio de muita prova e tribulação que vivemos hoje, no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria. Irmãos, dar é alegria. Irmãos, em meio à prova e tribulação, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. O que eu vou dar, irmãos? Eu queria dar, mas se eu tivesse, se eu recebesse aquela herança, se eu tivesse aquele dinheiro, se liberasse aquela verba, você ia ver o que eu ia fazer. Irmãos, ninguém dá naquilo que ainda não ganhou. Você dá com o que Deus te deu. Preste atenção, ele perguntou: a abundância de alegria, continuando, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Irmãos, não importa o que você tem, não importa quanto você tem na conta bancária, não importa, Deus não vê isso. Deus vê só aqui, ó, a sua pobreza, que pode ter muita alegria em dar, vai superabundar em tudo, em toda a generosidade.
Versículo 3. Porque eles testemunham eu, disse Paulo, na medida das suas posses e acima delas. Uau! Uau! Não só naquilo que eles tinham, mas acho que eles fizeram até um empréstimo para poder dar. Acima delas. Acima delas. Eles tiraram da comida, tiraram, sabe, nem sem saber o que ia comer amanhã, para dar. Ser generoso e se mostraram voluntários. Uau! Mas você não precisa ter. Diga para o seu irmão, você não precisa ser rico. E aqui não tem nenhum rico, graças a Deus. Só rico da graça de Deus. Pode ficar. Pode ficar. Por que não? Né, pastor Álvaro? Mas não pode perder o coração. Porque perdeu o coração, perdeu a salvação. Ficou no limbo. Então, continuando a leitura de Paulo, irmãos, eu estou aqui enrolando, mas eu vou acabar. Fica tranquilo, fica tranquilo. Crianças gostando de ver da colaboração. Obrigado. Olha para Jesus, irmão. E Paulo falou muito bem aqui. Olha para Jesus, versículo 8 de 2 Coríntios 8. Não vos fala na forma de mandamento, disse Paulo, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Preste atenção. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Vocês conheceram a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos? Que sendo rico, uau, se fez pobre por amor de nós, por amor de vós. Irmão, Jesus abandonou sua glória, a glória de Deus, não se importou ser igual a Deus. Ele saiu de rico para ser pobre. Ele saiu de Deus para ser humano igual eu e você. Uau! Uau! Onde eu parei? Que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza ele se fez pobre, vocês os tornassem ricos. Irmãos, olha para Jesus. A nossa referência é Jesus. Jesus se fez pobre em meu lugar e em seu lugar, para que hoje você tivesse condição dessa graça. Essa graça não importa quanto você tem o maior presente, porque como disse, Ele é o nosso eterno galardão. Não existe alegria maior do que ter e pertencer ao Senhor. Fala do seu irmão, retrucando o que eu acabei de dizer, mas no momento, do jeito certo, você é rico sim. Uau! E não é de dinheiro, mas pode ser. Mas a riqueza que você tem, ninguém pode roubar. Uau! Uau! A riqueza que vem do céu, Aleluia. Versículo 11, Edinho. Você tem que dar segundo aquilo que você, segundo as suas posses. Eu já falei, mas eu quero ler isso aqui, porque eu adiantei a minha fala. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim a levais o termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita, conforme o que o homem tem, e não segundo aquilo que ele não tem. E o que isso quer dizer, irmãos? Porque nós fazemos muitas promessas a Deus. Se eu ganhar, se eu adquirir, se tiver a promoção. Deus está falando assim, você tem que dar conforme o que você tem hoje, não aquilo que ainda você vai ter. O Senhor quer o seu coração por inteiro. O Senhor quer você todo. Não prometa quando eu tiver saúde, se o Senhor por acaso me curar, se Ele abrir essa porta de emprego. Não. Ele
quer você e tudo que você tem hoje, amanhã não pertence a nós, irmãos. O que você vai ganhar, não ganhou ainda. Você tem que dar conforme a sua posse que o Senhor te deu. Vou ler alguns versículos aqui e a gente vai caminhar para o fim. Efésios 6:8. Quando nós damos, nós não esperamos nada de homens. E também nós não damos para fazer barganha com o nosso Deus. Nós damos com alegria, porque nós somos movidos pela graça do Espírito Santo de Deus que está em nós. Efésios 6:8 e 9. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está no céu, e que para com ele não há exceção de pessoas. Aleluia! Quando você fizer alguma coisa boa, quando você der alguma coisa para alguém, quem te recompensa é o Senhor. Quando você fizer, não precisa, como eu já disse, espera no Senhor, porque se você não receber nessa vida, porque pode ser que o Senhor, pode ser que você está plantando, quem vai colher é seu filho, mas continua plantando. Mas eu garanto que Deus não fica devendo nada para ninguém, e você vai ver isso na eternidade, irmãos. E aí ele fala assim, ó, seja servo, seja livre. Aqui estava no contexto dos escravos. E vocês, patrão, sabe você que tem autoridade sobre pessoas? Também, preste atenção. Não use essa sua autoridade para oprimir as pessoas. Seja servo de Deus em tudo, irmãos. Se você tem condição, se você é uma liderança, se você, tudo, o seu tempo, tudo é para serviço da obra de Deus em todo tempo e em todo lugar. Então, seja o que você tem e o que você faz, continue fazendo o bem sem esperar troca de nada, sabendo que o Deus fiel e justo e verdadeiro vai retribuir todas as coisas no tempo oportuno. Amém? Dê sem dó. Dê abundantemente. Dê liberadamente. Liberalmente, como é que fala? Liberadamente. Deliberadamente. Aí você, obrigado, irmãos, professores. Provérbios 11:24. O que dá liberadamente, liberal, vocês me confundem, irmãos. Liberalmente, agora é outra palavra, irmãos. Tá vendo vocês me atrapalhando? Ainda se lhe acrescentará mais e mais. Olha, presta atenção aqui, ó. Ao que retém mais do que é justo, se lhe dará em pura perda. Ai, ai, ai. A alma generosa, a alma que é movida pelo Espírito, prosperará. E o que dá a beber será dessedentado. Oh, você vai ter sede. É uma palavra estranha, né? Você dá água, não vai ter sede. Moço, não retenha o que não é seu. Dá, e Deus te devolverá. Libere, irmãos. Tem gente que retém o que não é seu. Você sabia que Deus sempre dá mais que o que você precisa? Quem aqui só tem o que comer e mais nada? Eu só tenho o que comer e mais nada. Sempre sobra um pouquinho.
vezes, tio Ké, nós gastamos o dinheiro retendo e guardando o que era para ser doado. O que é de Deus, disse Jesus, dá para Deus. O que é de César, dá para César. Irmãos, muita gente retém e não entrega o que é de Deus. Eu podia dizer aqui na igreja, o tesoureiro da igreja, se todos os irmãos entregassem corretamente. Não é, Gleice? Infelizmente, não, ainda. Porque nós guardamos na segurança de que amanhã eu vou precisar. Né, Hernandes? E você tem garantia do amanhã, Fábio? O amanhã não pertence a mim. Ninguém garante que eu estarei aqui amanhã. O que eu vou fazer? Olha só, eu vou ler um capítulo de Lucas 12. Um pedaço só. Lucas 12, 13. Não só mais um pouquinho? Jesus reprova a avareza, o título diz. Nesse ponto, um homem que estava ali no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordeno meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz e partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui. E lhe proferiu uma parábola, presta atenção nessa parábola, dizendo: o campo de um homem rico produz com abundância, e arrozava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois eu tendo onde recolher os meus frutos? Uau, como eu colhi esse ano? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los maior, e ainda direi à minha alma: tenho um depósito meus bens e muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, perdi. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e os teus bens preparados, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Olha o contexto dessa parábola que Jesus proferiu ao homem avarento, que estava preocupado só com a herança, que estava preocupado só em ter bens. Ele falou: presta atenção. Imagine um homem que tem muita fartura, que produz, e a fábrica dele vende, e aquilo que ele constrói vende, aquilo que ele põe a mão para fazer prospera, e ele vê a prosperidade e fala assim: peraí, então aproveitar o tempo, que agora é o tempo de prosperidade, vou guardar. Esse homem fez celeiros maiores e guardou. Agora eu posso descansar. E fala de alguém que só trabalha para aposentadoria também, sabe? Eu quero aposentar, eu vou trabalhar, eu não vou para a igreja não, eu vou trabalhar de sábado a sábado, domingo a domingo, e eu quero trabalhar, porque eu quero ficar rico. Agora quando eu me aposentar, Marisa, aí sim. Louco! E se hoje mesmo, Chitoco, hoje mesmo, o Senhor pedir a nossa alma, o que é esses bens? O que é essa fartura? O que é essa conta recheada, irmãos? Com muito dinheiro. E tem gente que guarda porque, não sei, só guarda. O que isso vai fazer? Aí vem um filho despreparado e gasta. Porque depois que o pai morre, o filho pega o dinheiro, que
ele não comeu, que ele não comprou, que ele não trabalhou e gasta daquele jeito e se perde mais ainda, porque o pai não preparou o filho. Irmãos, para que guardar aquilo que não é seu? Se o Senhor está te dando mais, e Ele quer dar, sabia? O Senhor quer te dar muito, irmãos. O Senhor alegra em presentear os filhos. Nós gostamos de presentear nossos filhos. Quanto mais Deus. Só que Ele é um Deus justo, um Deus que vê o seu coração. E se Ele te der, você vai fazer igual esse homem, vai guardar para si próprio. E por isso que Deus fecha a porta, sabia, Marice? Porque você pega o dinheiro que não é seu e acumula para sua própria glória. Enquanto, como aprendemos com as crianças ontem aqui e os jovens adolescentes, tanta gente passando necessidade e nós só preocupados com o nosso umbigo. A verdade é, irmãos, eu caminho agora para o fim, que nós não aprendemos com a viúva. A viúva deu tudo que ela tinha, sem saber se ia comer amanhã, sem saber. É a entrega verdadeira, irmãos. Nós estamos anos-luz, pastor Álvaro, da pobre viúva, que deu acima do que ela podia, porque ela deu tudo. Estamos preparados, Fernando, para dar tudo? Nosso coração ainda é um coração corrupto, um coração egoísta. E às vezes, Tati, nós só entregamos o dízimo para proteger o nosso dinheiro, porque vai que o devorador entra. E aí o desleixado não dá porque pensa que o devorador não vai entrar. Tem aquele que dá para proteger e o que não dá porque tudo bem, Senhor, o Senhor não vai deixar eu passar fome. Encerro aqui lendo Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor. A nossa meta, irmãos, é honrar o Senhor com todos os nossos bens. E não fala só de bens materiais. E por mais que nós nos esforcemos a falar sempre de bens materiais, aqui está falando também de fôlego de vida. Você precisa honrar a Deus com tudo que você tem. Tudo que você tem. E tudo fala da sua saúde, irmãos. Porque às vezes nós deixamos só para honrar a Deus quando nos falta saúde, quando nos falta dinheiro. Aí eu preciso buscar, aí eu preciso me dedicar, aí eu tenho meu domingo do Senhor. Irmãos, que não necessite chegar a este ponto de o Senhor ter que tirar a saúde, de que tirar o emprego, o dinheiro, ou ter escassez no seu lar, para você honrar o Senhor como lhe se deve, como Ele merece. Honra o Senhor com